A quarta-feira começou com um clima ameno na região, mas ainda durante esta manhã o sol já parecia forte. E agora à tarde a temperatura deve alcançar os 33 graus na capital e também aqui em São Leopoldo. Veja como será o tempo nesta quinta-feira para os gaúchos. Nesta quinta-feira, uma nova frente fria se aproxima do Rio Grande do Sul. O sol ainda aparece forte, mas no sul do estado as nuvens aumentam no decorrer do dia e provocam pancadas de chuva no final da tarde. Nas demais áreas, o tempo fica firme. Nos vales e encosta da serra, o sol aparece entre algumas nuvens, mas não chove. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 18 e 35 graus. Em Bento Gonçalves, os termômetros marcam entre 16 e 31 graus. Em Sapiranga, a mínima de 18 e máxima de 35. Em Canoas, as temperaturas ficam entre 17 e 35 graus. E em Capão da Canoa, mínima de 19 e a máxima atinge os 36 graus. Você já precisou discar para o telefone de emergência dos bombeiros, brigada militar ou SAMU e ele estava ocupado? Pois é, esse é um problema diário e que pode ser agravado pelo trote. A brincadeira, que pode parecer inofensiva, é capaz de gerar grandes consequências. E é para conversar sobre isso que nós recebemos no estúdio José Nilo Alves, tenente-coronel do 25º Batalhão da Brigada Militar, também com a gente Roberto Tisca, enfermeiro coordenador do SAMU de São Leopoldo, e Vitor Hugo Konazerski, comandante do 2º Comando dos Bombeiros do Vale dos Sinos. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Unicinos FM, TV Unicinos. Tudo bem? Como vão? Tudo bem? Tudo bem, obrigado, e é uma satisfação estarmos aqui conversando com vocês. Tenente Coronel, para a gente começar essa conversa, como é que a Brigada Militar ela lida com esse problema dos trotes? Na realidade, é um problema, é um transtorno muito grande para o nosso serviço e, por consequência, para o atendimento à comunidade. Nós realmente temos um índice muito elevado de trotes, brincadeiras de mau gosto, que prejudicam a nossa prestação de serviço. E dá para a gente ter uma ideia de qual é esse índice, por exemplo, no caso de vocês? Nós temos uma estatística aí de 15 mil ligações por mês, aproximadamente. Desse total, aí, cerca de 40% são trotes. Realmente é muita coisa. Então, é um índice muito bastante elevado, realmente, e em vista disso que a gente tem desenvolvido trabalhos e essa iniciativa de vocês aqui também vai contribuir para que as pessoas tenham consciência desse problema. Certo, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da conscientização, mas eu quero saber agora do Roberto, se aplica também no caso do SAMU, esse caso de 40% das ligações serem trotes? Inicialmente, muito obrigado pela oportunidade da TV Unicinos nos abrir esse espaço e, com certeza, o SAMU é o serviço mais novo que está junto com os colegas da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros. Nós tivemos aí, a questão de 5 anos atrás, o índice mais alarmante, chegou a 80% de trotes no tronco do 192. Mas com muito trabalho, conscientização, a central de regulação ela sendo um pouco mais criteriosa, esses números hoje baixaram. Eles estão nessa faixa entre 40% e 50% das ligações que entram no tronco do 192. E, comandante Vitor Hugo, é possível saber antes de, por exemplo, mandar uma viatura para o local se é um trote ou não? Existe já uma forma de vocês saberem antes? Existem alguns aspectos. Primeiro, a localização do telefone. Em caso de telefones públicos, quando são utilizados, nós temos a localização dos telefones. É possível ver através do BINA e muitas vezes uma listagem verificar se realmente está falando daquele local. A experiência do atendente vale muito nesse ponto, porque ele faz a triagem inicial. E fazendo a triagem, ele vai verificar o que está acontecendo. Agora, há casos que, mesmo com toda a experiência, mesmo com toda a localização, tendo BINA, existem casos de trote. São casos fortuitos, são raros, mas mesmo assim acaba acontecendo. Já tivemos casos ali, em algum tempo atrás, em Novo Hamburgo, por exemplo. O cara era adulto, na faixa de 30 anos, ligou um telefone dizendo que está acontecendo um incêndio, um telefone público, dizendo que está acontecendo um incêndio. Foi até outra esquina, ligou de outro telefone público, tentando modificar a voz e tudo sendo gravado. Mas é muito trabalho, para fazer uma brincadeira. Só que nesse caso em especial, nós como identificamos que o telefone era próximo e o telefonista desconfiou, nós mandamos uma viatura até o local, uma viatura discreta, e conseguimos prender esse indivíduo. Ele foi preso e foi conduzido para a delegacia. E o senhor falou sobre o caso de um adulto fazendo a ligação. Roberto, dá para dizer se existe um perfil da pessoa que faz trote, se é criança, se é adulto? Hoje a gente tem horários, então dependendo do horário, por exemplo, saída de escolas. Esse é um momento mais crítico,
que fica ali entre as 11h30 da manhã e meio-dia e 30, e depois no final da tarde, de novo, né, entre 17h30 e 18 horas, 18h15. Esse é o período mais crítico, inclusive para quem presta o socorro, né? Porque são momentos onde existem muitos deslocamentos, as pessoas estão saindo dos seus lares para o trabalho, estão indo buscar crianças na escola, e aonde tem a oportunidade de acontecer mais situações. Então, nesse momento que a gente talvez teria que ficar com o telefone mais liberado, a gente acaba tendo a linha congestionada. E com relação à sua pergunta, ela é exatamente essa. A gente tem um perfil de que tanto adulto quanto criança fazem os trotes, né? O que gera essa inconsequência maior. A gente pensar que o adulto ele já tem uma situação muito mais formalizada na cabeça de que fazer isso... Deveria ter, né? Exato, deveria ter, mas a gente teve uma pessoa outro dia que o telefone dela foi depois... Ela tinha 2.000 ligações para o serviço de emergência, né, variando entre brigada, bombeiro, SAMU. Uma pessoa dessa a gente não tem como qualificar, né? É justamente isso que eu quero saber. Então, Tenente Coronel, quer dizer, vocês tomam algum tipo de iniciativa? A gente sabe que, no caso, o comandante comentou que a viatura foi até lá, conseguiu prender a pessoa que estava passando esses trotes, mas no caso de não conseguir identificar, né, como é que vocês tomam algum tipo de atitude? Como é que acontece isso? Para essa pessoa ser punida? Quando a situação é repetitiva, né, o cidadão ali é contumaz nesse tipo de procedimento, nós temos como identificar através do BINA, e aí uma viatura comparece no local. Se for um telefone fixo, uma residência é mais fácil, né? Se for de um orelhão, de um telefone público, quando a viatura chega, geralmente a pessoa já não está mais lá, mas a gente toma atitude, sim, no sentido de responsabilizar. Claro que, à luz da legislação, aí já é mais complicado, né? Inclusive, tem uma legislação estadual que está sendo regulamentada agora, e que prevê até uma multa, no caso de ser identificado, né, o cidadão. Uma multa de R$200, que para quem fizer essas ligações falsas, então isso está acontecendo, essas pessoas estão sendo identificadas e isso está sendo colocado em prática. A partir do momento que estiver regulamentada a aplicação dessa multa, com certeza vai ser aplicada. Ótimo. Para a gente ir encaminhando para o encerramento, é legal a gente retornar essa questão da conscientização, como a gente já comentou anteriormente. Rodrigo, quer fazer a pergunta? Sim, essa questão aqui da campanha, né? Ligar para o 190 não é brinquedo, né? É importante falar um pouco sobre isso e sobre a iniciativa de vocês, né, para essa campanha. Essa campanha, ela teve início no final do ano passado e, né, tem por objetivo principal o 190, mas também entendemos que vai melhorar a situação também do telefone do SAMU, dos bombeiros, de qualquer outro órgão público que tenha um telefone de emergência e esteja sendo alvo de trotes. Bom, e acho que o SAMU, o trabalho também dos bombeiros, também está dentro das escolas. A gente acompanha diversas ações que vocês realizam e conseguem realmente levar um pouquinho dessa ideia para as crianças, que aí é o principal perfil, né, de quem aplica esse tipo de situação. Exatamente. Nós tivemos, alguns anos atrás, um caso de uma escola, que era escola próxima a Novo Hamburgo, e a criança utilizou o telefone e caiu em Novo Hamburgo, 193. Passou um trote e tal. Nós identificamos a escola e fomos até a escola depois, uma semana depois. Foi feito um trabalho dentro das escolas, a turma desse aluno que conseguiram nos identificar. Ela veio visitar o quartel dos bombeiros e nunca mais tivemos problemas disso aí. Foi um caso assim, de prevenção. Uma ação que conseguiu essa resposta efetiva. Rapidamente, para a gente encerrar. No nosso trabalho, a gente iniciou no ano de 2007, né, no dia 11 de junho, a gente iniciou os trabalhos. Dia 12 de junho, a gente fez o primeiro convênio com a Secretaria Municipal de Educação. Visitamos todas as escolas, as grandes empresas do município. E até para fazer um relato que esses números são grandes, né? Quando a gente fala 40%, 50%, mas pelo filtro do rádio operador, pelo filtro de quem recebe a ligação, pelo nosso, hoje em São Leopoldo a gente atende 4% de trotes. Mas isso tem um trabalho muito importante das 3 corporações junto à sociedade. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês, então. E o Conexão TV Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação e todas as novidades do Conexão na nossa página do Facebook, facebook.com/TV Unicinos. Nós voltamos amanhã ao 12h30. Até lá. Tchau. Ai, passou tão rápido.